Bom, bem então, meus irmãos, para quem tem a primeira vez, né? Esse é o bailado, o primo do baile. Espero que tenha gostado. Os trabalhos de concentração eles são um pouco diferentes, é mais concentração mesmo, sentado. Aqui é um bailado, é o início do nosso trabalho, né? É ritmo de festa. Mas o trabalho de concentração mesmo, ele é mais concentração, mais fechado. Seja bem-vindo. E para aqueles que já estão aqui conosco, né? Já conhecem, a maioria de vocês, todos vocês na verdade, já conhecem o baile, já sabem como funciona. Espero que vocês tenham recebido o que vieram buscar aqui na nossa casa hoje. Foram cantados bastante hinos, foi um trabalho maravilhoso. Graças a Deus, eu recebi muitas curas, eu tenho certeza que vocês receberam bastante curas também. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de falar sobre um pouco que eu estava lendo esses dias. Eu finalizei um livro e o final do livro foi o mais impressionante para mim. Assim, de todo o livro, o último capítulo valeu pelo resto todo, apesar de ser um livro meio espetacular. E eu gostaria de trazer para vocês aqui, eu esqueci de trazer o livro em forma física, eu tive que buscar. O livro é de, eu não sei pronunciar o primeiro nome direito, Eckhart Tolle. É isso? Você que leu, é esse mesmo, pronúncia? É isso? Exatamente. O livro é O Despertar de uma Nova Consciência. E ele, nesse finalzinho, ele explica que ele é terapeuta. Ele recebe muitas pessoas que vão à procura, de vários conflitos, várias coisas. E ele recebe essas pessoas. Daí, certa vez, uma pessoa chegou para ele, ele disse que várias pessoas, a maioria, chega lá meio perdido. Daí chega para ele e fala assim: olha, eu sinto que eu tenho um propósito na minha vida, alguma coisa para me fazer, algo diferente, só que eu não sei o que é, será que você não me ajuda a descobrir? E aí ele, de uma maneira bem simples, ele fala assim para as pessoas: o teu propósito é estar aqui nesse momento. Agora, neste momento, o seu propósito é estar falando comigo. Então vocês têm que estar prestando atenção na nossa conversa. Quando você ir para a sua casa, naquele momento o seu propósito vai ser dar atenção para os teus filhos, para a tua esposa, para a tua família. Teu propósito naquele momento é atenção para os teus filhos, para a tua esposa, para a tua família. Quando você for trabalhar, naquele momento o teu propósito é executar o teu serviço com precisão, com disciplina, fazer corretamente as coisas. Naquele momento, no teu trabalho, o teu propósito é agir correto e cumprir o seu dever com maestria. Aí eu achei interessante essa questão, porque ele traz a nossa realidade para o agora, o momento, agora, porque nós criamos muitas coisas na nossa mente, sabe? A gente pensa lá, fica pensando lá na frente, lá no futuro, que é algo que não existe. O futuro ele não existe. O futuro vai depender do quê? Do agora. Porque a única coisa que é real é o agora. É esse momento. É o agora. O futuro é a construção do agora. O que você fizer agora é resultado no futuro. Ou então, fica pegado no passado. Está lá atrás no passado e não está no presente, no agora. Então, quando você vive do passado, você vive de mágoas, de ressentimentos, porque coisas que as pessoas fizeram para você, coisas que te falaram, brigas que você queria ter terminado e não conseguiu. Aí você fica alimentando na tua mente aquelas brigas, aquelas discussões que você, como a pessoa diz, engoliu um sapo, o sapo fica engasgado e você fica criando aquilo no passado. E esquece do agora.
ou então você projeta para o futuro que gera ansiedade. A ansiedade é um dos males que afeta a humanidade mais do que a depressão. A maioria das pessoas sofrem de ansiedade porque elas ficam projetando a sua mente no futuro. Elas não estão no momento presente. E uma coisa interessante que ele diz, ele traz o significado etimológico da palavra entusiasmo. Tudo que você for fazer, de propósito, no momento, você tem que fazer com entusiasmo. Daí a pessoa pensa, fazer feliz, né? Fazer alegre. Só que o significado da palavra não é esse. Ele é mais profundo. A palavra entusiasmo tem um significado muito mais profundo do que simples animação ou empolgação emocional. Entusiasmo vem do grego enteos, que significa literalmente Deus dentro. Enteos, que significa Deus dentro, ou inspirado pelo divino. Essa é a raiz etimológica da palavra entusiasmo. Então, o que eu venho convidar a vocês hoje, né? Nós aqui estamos fazendo parte dessa corrente do Céu do Caminho, né? Essa egrégora espiritual que está se formando, uma casa nova, uma casa criança ainda, né? Bebê, está aí lutando para crescer, para desenvolver, apesar de todos os percalços que são naturais da caminhada espiritual, que todas as coisas que nós passamos aqui, que nós viemos fazer, nós viemos com um propósito. Né? Então, quando vocês vierem na igreja, o propósito de vocês, nesse momento, é estar aqui, nessa casa, com entusiasmo. Né? Entusiasmados com a nossa casa, com os nossos trabalhos, né? No sentido de inspirado pelo divino. Né? Então, toda vez que você está entusiasmado, que você está feliz em fazer algo de coração aberto, você vai com vontade, você quer estar presente, você gosta, você está entusiasmado. E quando você está entusiasmado, você está inspirado pelo divino. Então, hoje eu gostaria de fazer um convite para vocês, né? Estejam aqui sempre entusiasmados, né? Inspirados pelo divino. E procurem, né, viver no presente, sabe? Porque eu já até falei em outras preleções sobre esse mesmo livro, a qual o ego, ele sobrevive de duas coisas. Ele sobrevive do passado, porque, como eu disse, ele precisa buscar lá no passado as mágoas, as decepções, os rancores, as ofensas que você sofreu, para usar isso contra você, né? Porque daí, quando alguém fala alguma coisa que te remete à tua infância, que te remete a uma briga, algo parecido, o ego, ele diz, olha aí, está te ofendendo, né? Aí você briga, você discute, você age com violência, movido pelo ego. Né? É uma criatura artificial, não é você. Você é divino, é um ser divino. Tá? Quando você age com violência, quando você fica produzindo pensamentos negativos, você está sendo movido pelo ego. E o ego, ele precisa de alimento. Ele se alimenta das suas memórias do passado. Então, se você ficar remoendo o passado, você vai ter um ego gigantesco. Aí, quando alguém te fechar no trânsito, você vai xingar ele, vai falar um monte, vai ficar estressado, vai se estressar com tudo, vai xingar todo mundo, movido pelo ego. Ou então, quando alguém falar alguma coisa que você não goste, você vai querer rebater. Porque você está sendo movido pelo ego. Sempre. E ele vive de outra questão, do futuro. Porque daí ele precisa que você projete todas as suas coisas no futuro. Para que quando não dá certo, ele usar isso contra você. Né? Quando você chegar lá e não conquistou o que queria, não deu certo o teu planejamento, ele vai usar isso contra você. Ele vai dizer, você é um fracassado com uma tua mentezinha.
Lembra que a tua mãe dizia que você é um fracassado? Você é um fracassado. Aí você fica parado, estático. O ego controlando a tua vida e te levando para cima e para baixo. Enquanto o seu eu divino, o teu eu superior, que é Deus em vocês, vai estar adormecido dentro de vocês. E esse ser, esse ego vai estar levando vocês a fazer todo o paquete atrapalhado até o fim da vida de vocês. E ele não morre com a morte, né? Ninguém morre com a morte, na verdade. Ele acompanha você para depois da morte. E lá, como espírito, você fica agarrado lá nas vibrações dessas, com o ego desse tamanho. Brigando com os outros espíritos lá, xingando, né? Do mesmo jeito que ele fazia aqui. Né? Na terra como no céu, é o dizer de todo mundo. Né? Se não preparar o terreno, fica o espírito vagabundo. Então, o nosso propósito, né, neste momento, e em todos os momentos da sua vida, a cada segundo da sua existência de vocês, é o aperfeiçoamento da sua própria personalidade. É o aperfeiçoamento espiritual. E ninguém evolui espiritualmente sem silenciar o ego. Tem um hino que a gente fala, da caridade, que diz assim: o que passar do necessário pertence ao adversário. Quem que é o adversário? Algumas tradições cristãs dizem que é Satanás, que a palavra Satã, do hebraico, ela significa adversário. É o adversário do Cristo, o adversário de Deus. Mas esse adversário não é uma criatura em si. Não é um ser espiritual, demoníaco, que caiu do céu para atormentar a vida de vocês. Esse ser, ele é a personificação do mal. Qual que é o grande mal que assola a humanidade? Vocês sabem dizer? O ego. Novamente, o ego é o adversário. É o nosso adversário. Ele assola a humanidade. Por isso que nós temos guerra. Por isso que nós temos miséria. Por isso que nós temos morte. Porque os seres humanos, ainda no atual estágio evolutivo das suas consciências, eles são movidos e guiados apenas pelo ego. Ter mais poder, quanto mais poder, para poder ter mais ego, para poder se pisar em cima das pessoas, para ser mais e mais e mais. E mais dinheiro, para poder mostrar para a pessoa que você pode mais. Ter mais bens, ter mais coisas, para você ser sempre mais. Para exaltar e colocar o teu ego no altar, para que todo mundo veja o quanto que você é espetacular. E é por isso que nós vivemos esses dias sombrios no nosso planeta, na nossa costa terrestre. Porém, as coisas estão para serem mudadas. Estão para serem mudadas. Como Jesus, nosso mestre, nos ensinou lá no início: bem-aventurados os mansos, os humildes de coração, porque eles herdarão a terra. Então, esse é o momento de nós trabalharmos o nosso ego, silenciar o ego. Eu não digo eliminar o ego, porque é algo muito distante, né? Mas é silenciá-lo. Deixar ele, não deixar a tua consciência, o teu eu superior encoberto, mas sim o ego. Toda vez que você for ter uma reação emocional excessiva, você para e pense: quem que está falando isso? É eu ou é o meu ego? Será que é eu mesmo que estou falando isso? Será que isso que está passando pela minha cabeça é pensamento meu? Quando você para analisar essas coisas, o ego, ele se esconde, ele foge de você. Porque na hora que ele é identificado, ele desaparece. Esse é o sentido de observador. Você apenas observa.
o eu superior, o ser espiritual que nos habita dentro de nós, ele tem que ser como um observador. O que a mente flui, o que passa pela corrente mental, é apenas para ser observado e não se identificar com ele. Então, se está passando uma ideia de preconceito na tua corrente mental, você é o observador. Se você se identificar com o preconceito, você se torna preconceituoso. É tudo uma questão de identificação. É energia. Se você se identificar com a violência, você se torna violento. Então, muitas coisas passam na nossa corrente mental, porque a nossa atmosfera, ela é feita de energias, de correntes mentais, passando para tudo quanto é lado, vibrações. Então, se você está observando que está passando algo que você sente que é prejudicial a você, você sente que está fazendo mal para você, você começa a observar e perceba se aquilo ali realmente é teu, se aquilo ali realmente vale a pena você se identificar com aquilo e trazer aquilo para a sua vida, né? Por isso que o mestre Neu ensina, né? Isso é deles, não é meu, né? Então, o que passar por você, deixe passar. A Lúcia Helena Galvão, ela tem uma palestra, ela diz que essas correntes mentais, elas estão pairando por tudo para aquele lado. Aqui na vizinhança tem um monte de gente com depressão, né? Pensamentos de suicídio, né? Conflitos internos tremendos, e elas estão emanando pensamentos e vibrações para toda a atmosfera aqui do bairro, da região, dos vizinhos. Né? Daí, de repente, você está de bobeira, vem aquele pensamento na tua cabeça, assim. Aí você se identifica com ele e você, também entra na mesma frequência, né? Na mesma energia. Então, toda vez que você sentir que algo entrou na sua corrente mental, você observe e analise para ver se realmente aquilo é seu ou não é. Antes de tomar qualquer iniciativa e tomar qualquer decisão. Beleza, meus irmãos? Então, queria agradecer muito, né, a presença de vocês todos aqui, a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, né?